Oi, mulheres livres, estamos aqui para o nosso vídeo de toda semana, um devocional mensal, uma palavra que Deus me fala, uma palavra um pouquinho mais extensa. No meu Instagram, nos últimos 40 dias, eu venho colocando reflexões que Deus vem me entregando de acordo com a sua palavra. E aqui temos um encontro toda semana, onde a gente aprofunda um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor me entrega. A mensagem que Deus me entregou hoje é: não leve, não colabore, não ajude o seu irmão ao pecado. O engraçado é que aconteceu algo comigo nessa semana, algo parecido, onde eu senti que poderia ter levado o meu irmão a pecar, e isso me deixou um pouco com a consciência pesada, porque nós não devemos colaborar com o pecado do nosso irmão. Podemos pensar, mas o pecado não é de cada um, não é ele que cometeu o ato, não foi eu que fiz nada, não foi eu que mandei ele pecar, mas nós, como os filhos de Deus, temos responsabilidades no que a gente faz que pode levar o seu irmão a cair. E eu vou ler aqui para vocês na palavra de Deus várias passagens que nos dizem isso, para não pensarmos que isso é apenas algo que eu estou dizendo aqui, mas é algo que Deus confirma na sua palavra. Porque a partir do momento que fazemos algo que faça o nosso irmão a pecar, nós também estamos contribuindo ele a pecar. Mas o que seria isso, por exemplo? Vamos lá, um exemplo. A forma que nos vestimos de uma forma onde nós estamos despindo mais o nosso corpo, de uma forma mais sensual. Podemos dizer que o corpo é seu, é a sua liberdade, ou o corpo é meu, é a minha liberdade, mas isso incita a questão do desejo do outro irmão. Ah, mas o irmão que não deveria olhar. Não é bem assim. A palavra de Deus fala que não devemos incitar, ser uma pedra de tropeço para o nosso irmão. E fala também o como seria melhor uma coisa pior acontecer com você do que você levar o seu irmão a pecar. O que seria um outro exemplo? Talvez algo que a gente fala, um conselho que a gente dá de forma inconsciente, que foi o que aconteceu comigo. Um conselho que a gente dá, uma atitude que a gente causa, sem pensar que pode fazer o nosso irmão a pecar. Algo que vai contra a palavra de Deus, algo que coloca as pessoas numa enrascada, numa situação onde não é algo de Deus, de fato. Isso também é levar o nosso irmão a pecar. Vou ler aqui para vocês na palavra de Deus, em Lucas 17, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá coisas que levem as pessoas a tropeçar, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecerem. Seria melhor para ele que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu estou avisando vocês. Olha como Jesus, na hora que ele estava falando aqui sobre isso, como ele foi duro nas palavras. Ele foi duro dessa forma para mostrar o quão grave é nós levarmos o nosso irmão ao erro, ao pecado. Um conselho que damos sem pensar, uma atitude que, por mais que no fundo tenha algo bom, fazemos sem pensar. Tudo bem, nem sempre vamos acertar, mas Deus pede para termos cuidado com isso, cuidado para não termos atitudes que levem o nosso irmão a pecar, na forma que nos vestimos, na forma que comemos. Na palavra que também fala, não sei se é nessa passagem, mas a palavra também fala: se você tem uma mão que te faça pecar, arranque ela e jogue fora. Então, até para nós, se temos algo que vai nos fazer a pecar, nós devemos sair fora. Então, quer dizer que você vai ter que cortar sua mão? Não, não é isso. Mas se você tem algo que você sabe que é uma pedra de tropeço para você, o que você deve fazer é se afastar daquilo, seja de pessoas, seja das redes sociais, seja da televisão que você assiste, seja o ambiente que você frequenta, porque aqui a palavra de Deus fala: sempre haverá coisas que levem as pessoas a tropeçar, porque o mundo é um mundo onde o inimigo está aqui a todo tempo trabalhando para ver os filhos de Deus cair. E não só isso, fazer nós errarmos, quer que a gente caia, porque nós somos a luz do mundo e sal da terra. Então, quando o inimigo faz o irmão, o filho de Deus cair, nós cairmos, nós vamos automaticamente fazer o outro irmão cair também, porque a pessoa vai pensar: poxa, mas não disse que é da igreja e tá agindo dessa forma, poxa, tava falando de Deus e fez esse tipo de coisa. Então isso também faz a pessoa não buscar a Deus por um ato que a pessoa viu alguém falando de Deus e não condiz com o que deveria, do que está na palavra de Deus. Então, além de nossos atos não poder fazer o nosso irmão cair, nossos atos também podem afastar
aquele que ainda não conhece ao Senhor, de buscar ao Senhor. Quando diz que somos luz do mundo e sal da terra, é nesse sentido, porque onde chega um filho de Deus, ele é reconhecido pelas suas obras, por ser um exemplo. Então, quando fazemos o nosso irmão pecar, nós estamos não sendo luz, mas estamos sendo pedra de tropeço. Então, estamos agindo contra Deus e contra o nosso irmão. Então, às vezes, posso dizer que nós temos dois pecados por nós e colocando o outro irmão no erro. Então, o Senhor nos diz isso. Eu vou ler outra passagem aqui para vocês que falam muito sobre isso. 1 Coríntios 8,13 diz assim: portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei da carne para não levar o meu irmão ao pecado. Aqui, Paulo também nos diz: se eu faço algo que leva o meu irmão para o erro, eu paro de fazer agora. Então quer dizer que eu não posso fazer nada, que eu não posso pensar em mim, que eu não posso fazer as coisas que eu quero com medo? Não é isso. Mas quando somos filhos de Deus, luz do mundo e sal da terra, nós temos que estar sempre vigiantes das nossas atitudes, porque o mundo todo vai estar olhando para nós, porque somos luz do mundo e sal da terra. Então, quando temos atitudes que levam o nosso irmão a pecar, nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Não que o Senhor precise de nós para enaltecer o nome dele, porque ele já é o Rei dos Reis, o dono do universo, o Deus, o Senhor, mas nós, quando falamos de Deus, temos que agir como tal. Então, que possamos aprender que não devemos levar o nosso irmão a pecar, não colaborar com o erro do irmão, com a forma que a gente veste, com a forma que a gente come, com a forma que a gente age. A palavra de Deus também vai falar assim, que eu vou ler aqui para vocês agora. 1 Coríntios 6,12 diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Tudo a gente pode fazer, mas não podemos fazer porque não convém para quem é filho de Deus. Então, algo que você vai fazer, por mais que não seja algo ruim, mas que você sabe que pode levar o seu irmão, aquele que não está no caminho do Senhor, não tem o discernimento espiritual, ao pecado, não devemos fazer. Caminhar com Cristo é negar nós mesmos e seguir a Ele. Cristo, ele foi luz, ele foi exemplo por onde ele passou. Ele foi humilde, ele curou, ele fez tudo aquilo para ser exemplo para nós. Então, que possamos agir como Jesus. Temos que agir como Jesus, não levar o nosso irmão a pecar. É difícil, nós somos... Aqui a palavra, o próprio Jesus disse, sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar. Mas que não seja para nós que somos chamadas de filhas de Deus. Que não levemos o nosso irmão a pecar. Aconteceu comigo, que eu falei no inicinho do vídeo, uma situação parecida, onde eu, numa empolgação, fiz uma atitude que eu vi que foi errada a palavra de Deus. Eu falei, quando eu fiz, eu falei, Jesus, eu já fiz, mas se eu tentar consertar, vai piorar. E eu fui me sentindo culpada, Aí eu fui e falei com as pessoas envolvidas, né, onde eu poderia ter influenciado no erro, pedi desculpas, porque por mais que foi uma coisa boba, poderia ter levado as pessoas a pecarem por uma atitude, talvez não, na minha boa intenção. Por mais que tenha sido na boa intenção, eu agi pela carne, eu agi pela empolgação. E não devemos agir pela carne, sim pelo Espírito. Então essa situação foi bom, que me ensinou que eu não posso agir pela empolgação. Eu tenho que agir com o Espírito, com a sabedoria do céu, com o discernimento do Senhor. Então, às vezes nós temos atitudes da carne que levam o nosso irmão a pecar. Então isso também nos mostra a importância de estarmos em comunhão com o Senhor para tomarmos atitudes de acordo com o Espírito Santo. Por ele estar sendo nutrido, ativado, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo para ter atitudes do Espírito Santo, para não levar o nosso irmão a pecar. Porque aqui fala, antes seria melhor nós sermos jogados no mar com uma coisa amarrada no pescoço, ou seja, para afundar lá profundo mesmo, do que levarmos o nosso irmão ao pecado. Isso é muito sério. Jesus usou essas palavras para mostrar a seriedade deste tipo de atitude. Aqui também fala em 1 Coríntios 10. Não se torne motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Aqui está falando, não devemos ser pedra de tropeço não só para os filhos de Deus, como eu falei lá atrás, mas também para aqueles que não conhecem, para toda e qualquer criatura que está na terra. Não devemos ser motivo de tropeço, então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente faz. Aqui também fala, ó. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem,
mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Às vezes você vai pensar, mas e eu? Mas nós não estamos aqui para procurar o nosso próprio bem. Eita, gente, quase cai, foi tudo. Nós estamos aqui para procurar o nosso próprio bem. Quando caminhamos com o Senhor, nós negamos a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso eu para seguir a Ele, ser luz, ser instrumento para Ele. Aqui fala, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para serem salvos. Então, quando pensamos em o que está saindo da nossa boca, em o que estamos vestindo, em como estamos nos comportando nos lugares públicos, nós estamos pensando não só em agradar a Deus, mas também a não levar o nosso irmão a perder a salvação ou às vezes nem encontrar Cristo por causa de um mau testemunho nosso. Talvez a passagem deveria ter, o nome do título aqui seria até diferente. Que não devemos ser um mau testemunho, não sejamos um mau testemunho, deveria talvez ser isso o nome aqui do vídeo. Mas eu coloquei esse vídeo também bem forte para a gente ver a seriedade do assunto, como o Cristo falou aqui. Que não sejamos pedra de tropeço para o nosso irmão. Porque se formos, seria melhor nós sermos jogados no fundo do mar. Que possamos ter sabedoria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu quero ler para vocês. A palavra de Deus é clara, gente. É clara. E não só não levar o nosso irmão a pecar. Nós, se vemos o irmão no erro, não devemos nos calar. Devemos falar para ele, irmão, você está agindo errado. Irmão, você está indo pelo caminho errado. A palavra de Deus fala em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um também não seja tentado. De novo, tentado. De novo, nossas atitudes. De novo, o que sai da nossa boca. De novo, como estamos nos portando. De novo, como estamos nos vestindo. Nós podemos ser tentação para o outro. Então, mas não. A palavra de Deus está clara que não levemos o nosso irmão a pecar. E se vemos nosso irmão no erro, a nossa obrigação como filhas de Deus é avisar, irmão, você está indo por esse lado errado, às vezes a pessoa não vai receber bem. A palavra de Deus também fala em Mateus, fala um pouco sobre isso também. Jesus ensina a lidar com a ofensa de um irmão. Em Mateus 18:13 diz assim: se um irmão pecar contra você, vá e fale com ele em particular para que ele possa ficar de frente a frente com sua falta. Se ele ouvir e confessar, você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve então a outros dois e para falar com ele novamente, provando que tudo que você diz tem testemunhas e tem coerência. Não quer dizer isso, não é isso que está falando aqui na palavra, mas é a forma que dá para interpretarmos. Se ele ainda recusar a ouvir, leve à igreja. Se ele recusar, você vai tratar ele como pagão, cobrador de impostos. Aqui está dizendo, ou seja, o que está querendo nos ensinar essa passagem? Que não devemos desistir do nosso irmão. Ele não escutou, ele não entendeu? Mas espera aí, irmão, ó, porque você está errado, vou te mostrar aqui na palavra, ó, porque você está errado. Não ouviu? Vou levar de novo. Eu tento tudo que posso com meu irmão. Se ele não conseguir, não é que eu vou desprezá-lo, mas eu vou também deixar, porque Cristo também, ele não obriga nada, ele nos fala, ele nos mostra, mas ele não empurra, ele não desiste de nós também não devemos desistir do nosso irmão, mas também a pessoa não está disposta a ouvir. Temos também que ter essa coerência. Se a pessoa não quer ouvir, nós também não podemos forçar nada, mas não devemos também desistir se vemos o nosso irmão no erro. Não é olhar e falar, tá tudo bem, porque senão também estamos sendo pedra de tropeço, porque estamos vendo o irmão errar e não estamos falando. Então, como filhas de Deus, como escolhidas, como mulheres que foram libertas pelo sangue de Jesus e não se moldam ao padrão desse mundo, que não sejamos pedra de tropeço por nosso irmão, que não colaboremos para o pecado do nosso irmão, que não seremos um canal onde o nosso irmão irá tropeçar e cair. Porque para nós seria melhor uma pedra amarrada no pescoço. Que possamos ser um bom testemunho. Não só em como nós estamos na questão do outro irmão, mas também ser um bom testemunho para agradar o coração de Deus. Porque quando agradamos a Deus,
nós temos certeza da nossa salvação. Não só quando agradamos, porque não vamos sempre agradar. Mas quanto mais buscamos agradar o Senhor, mais próxima deles ficamos, mais parecidos com Jesus ficamos e vamos ser cada vez mais luz do mundo, cada vez nós vamos mostrar o caráter de Cristo através da nossa vida. Eu vi um vídeo hoje que falou, quando as pessoas olham para você e vê Jesus, é algo que devemos buscar, não as coisas do mundo, mas quando as pessoas olharem para nós, elas verem Jesus. Imagina, nós estamos andando na rua num dia qualquer e chega uma pessoa e fala, você me lembra Jesus, você tem uma luz diferente. E não por coisas fúteis desse mundo, mas por nós sermos filhas de Deus, tentarmos ser cada vez mais íntegras para os olhos do Pai, mais obedientes à sua palavra e mais íntimas. E o melhor de tudo, ganharmos irmãos para Deus. Ganharmos almas para o Senhor, não nós, mas o que Cristo deposita em nós para irmos lá e ganharmos para Ele. Porque nós somos luz do mundo e sal da terra. A luz ilumina as trevas e traz para perto quem está na escuridão, quem precisa de luz. Que possamos hoje, então, não sermos pedra de tropeço na vida do nosso irmão, e sim luz nesse mundo. Porque nós estamos agradando o Pai sendo assim. Vamos ter cuidado ao que nós vamos estar vestindo, ao que nós vamos estar falando, como nós vamos estar comportando, porque podemos ser um mau testemunho, uma pedra de tropeço. E isso é muito irresponsável para nós que somos chamados de filhos de Deus. Eu, às vezes, tenho muito cuidado em falar algumas coisas que eu fico com medo, meu Deus, essa pessoa interpretar errado. Às vezes eu sou até muito intensa, porque é algo que o Senhor está me ensinando em ter equilíbrio. Ou eu sou Deus está me ensinando a ter equilíbrio, Ele está me alinhando a Ele. Mas nós devemos ter cuidado sim com as nossas atitudes, porque nem todo mundo vai ter talvez o discernimento espiritual que a gente, não vai ler o que a gente leu, não vai escutar o que a gente escutou em relação à palavra de Deus. Então, se fizermos algo que faça a pessoa se confundir, nós talvez também já estamos sendo pedra de tropeço. Possamos então ser mais parecidas com Cristo e tendo cuidado com as nossas atitudes para não levarmos o nosso irmão para pecar, mas não ajudarmos, não colaborarmos para o pecado do nosso irmão. Amém, mulheres livres? Essa mensagem hoje foi bem leve, eu fiquei até enrolando esse final aí, fui falando coisas porque foi bem rápido, foi uma palavra bem certeira. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Uma palavra dura, mas que saiu de forma leve, mostrando na sua palavra que não podemos, Pai, não devemos ser pedra de tropeço e nem podemos colaborar para o pecado do nosso irmão, Pai. Que antes fosse uma pedra ser amarrada ao nosso pescoço, Senhor, de tão grave que isso é, meu Pai. Nos ajude, Pai, a consertar aquilo que está errado em nós, Pai. Para agradar a Ti, Pai, e não levarmos também outros a pecar por causa da atitude errada nossa, Senhor. Alinhe o nosso coração com o Seu, Pai, as nossas atitudes com a Sua, Pai, as nossas falas com a Sua, Pai, as nossas vestes com a Sua, Pai, para sermos de fato luz nesse mundo, Pai, e sal nessa terra, porque somos filhas do Senhor, meu Pai. Que possamos, como filhas do Senhor, pegar essa herança que o Senhor nos deu e fazer bom uso dela, meu Pai. A herança da vida eterna, a herança da salvação, Pai. Fazendo uso dela podendo multiplicar, não a herança, mas sim quem vai receber, Senhor. Que são os seus pequeninos, que são aqueles que estão desviados, Pai. Porque o Senhor nos usa, Pai, para trazer os seus filhos para a luz. Porque o Senhor não quer perder nenhum filho, a sua própria palavra fala, Senhor. Que o Senhor se alegra para aquele que voltou mais do que aqueles que estão salvos. Porque o Senhor sabe, Pai, que o Senhor não quer perder nenhum, meu Pai. Que possamos ser filhos exemplares a Ti, Pai. E não levarmos os nossos irmãos a pecar, Pai. Mesmo aqueles que não se consideram ainda filhas do Senhor, Pai. Que possamos mostrar que ser filhas do Senhor é a melhor coisa, Pai. E nós vamos mostrar isso nas nossas atitudes, de como tratamos as pessoas, Pai. Tire o nosso coração que às vezes pode ser amargurado, Pai.
coração revoltado, um coração sem alegria e sem felicidade, Pai. Às vezes somos mal-humoradas, não temos educação com as pessoas, Senhor. Nos molda, Pai, nos molda de acordo a Ti, Jesus, para não levarmos o nosso irmão a pecar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, mulheres livres, amém. Se Deus assim permitir, na semana que vem, estamos de volta para o nosso vídeo.